ser bem breve. Hoje nós vamos falar de um santo que ele é muito conhecido na Itália, no sul da Itália, e também no bairro da Moca, em São Paulo. San Gennaro, ou São Januário, como é conhecido em português. Ele é um santo muito antigo, dos primórdios da igreja, sendo que ele nasceu lá no século III, no final do século III, na Idade Antiga, e em Nápoles, sul da Itália, coincidentemente, né? E assim, tem muito poucas informações sobre a vida dele, por ser tão antigo assim, mas sabe-se que ele era filho de uma família patrícia do Império Romano, entendeu? E muito jovem ainda ele se tornou bispo do Benevento, que é uma cidade ao norte de Nápoles, pois ele era um católico muito devoto. Nos primórdios da igreja não era tão difícil assim, né? Não demorava tanto tempo no ressuscitanismo, começava a ser padre, depois tantos anos como padre, depois virava um senhor, depois bispo. Não, era algo mais rápido assim, né? E ele, como bispo, ele era conhecido por muita caridade, piedade, um grande zelo pastoral, e ele estava pregando um fortalecimento constante da fé cristã, numa época que a religião ainda era ameaçada, porque na época dele a religião cristã era perseguida pelo Império Romano, pelo imperador Diocleciano. Então, na Idade Antiga foram feitos vários mártires, apesar que hoje em dia o século XX é o século passado, o século XX, a Idade Contemporânea é o século que tem mais mártires de todos os tempos, mas nos primórdios da igreja. Mas naquela época também havia muitos que morriam defendendo a sua fé. Então, como as perseguições foram intensificadas, provavelmente no ano de 305, ele visitou um grupo de cristãos presos em Pozzuoli, uma cidade perto de Nápoles, para encorajar-los a rezar e rezar por eles. E essa ação foi descoberta pelos oficiais do Império Romano, que prenderam São Januário junto com seus diáconos. Já havia o diácono nos primórdios da igreja, e é o diácono permanente, como foi retomado hoje. É o diácono permanente, que é casado, com filhos. Já havia diáconos desde os tempos apostólicos, desde o dia. E ele foi preso junto com seus diáconos por ser descoberto por estar visitando cristãos. Basicamente foi esse o crime dele, entendeu? Ele estava preso. Então eles foram levados a julgamento. E aí um dos milagres mais conhecidos aconteceu. Ele foi jogado dentro de uma fornalha e saiu vivo. Saiu ileso. Tem outra versão também que ele diz que ele foi jogado dentro de uma arena, né? Só que as arenas não eram para a prática de Olimpíadas, eram lutas mortais. Né? Foi jogado com seus diáconos, um bispo, leões furiosos, esfomeados. E disse que os leões chegaram perto dele e não fizeram absolutamente nada. E essa ocasião serviu de conversão para muitos cristãos, testemunhando que ele era realmente um verdadeiro cristão, um exemplo de vida a ser seguido. Muitos romanos se converteram, abandonando o paganismo
complicado, mas até hoje em certos países a gente enfrenta isso, como por exemplo na China, na Arábia Saudita, são proibidas ou restritas manifestações de fé pública. Então as feras não atacaram, assim como no caso do profeta Daniel. E aí, por ordem de Diocleciano, foi ordenada a morte dele, mas muitos fiéis cristãos se indignaram com isso, porque eles queriam matá-lo de uma maneira assim, muito dolorosa, vexatória, em público, igual tiveram diversos outros cristãos da mesma época que foram devorados por ursos. Mas, por causa disso, ele teve uma morte assim, de uma forma mais rápida, decretada pelo imperador, que ordenou que fosse feita a decapitação dele de modo discreto. E ele já tinha previsto isso em sonho. Ele declara que já tinha previsto um anjo, uma brasa, chegando atrás dele no sonho, que é mais ou menos a imagem que o Felipe postou no grupo, para quem viu hoje. E ele já estava antevendo o martírio, ele abraçou o martírio por amor a Cristo, derramou seu sangue voluntariamente. Em nenhum momento ele pensou em negar, diminuir a fé, pelo contrário, fez disso ocasião de conversão de muitos. E depois disso, foi guardado o seu sangue em duas ampolas. Ele foi guardado até hoje na catedral da cidade de Nápoles, onde ele foi sepultado. E assim a população começou a venerá-lo como protetor contra a peste e também pedindo a proteção deles contra a erupção do vulcão Vesúvio, que é o mesmo vulcão que destruiu a cidade de Pompeia, que está colado em Nápoles. Então, o maior dos milagres dele é o do sangue dele, que ocorre até hoje, todo ano, em 3 datas tradicionalmente, mas uma delas é o dia 19 de setembro, que foi anteontem, dia de São Januário. É o dia em que o sangue dele ele se liquefaz, porque o sangue após a morte do corpo humano é coagulado, certo? Ele fica sólido. O sangue dele não. Ele é coagulado, mas chegando o dia de uma cerimônia pública realizada pelos padres, pelo bispo de Nápoles, o sangue dele se torna líquido mesmo, líquido mesmo, nesse dia. E diante de todos os fiéis, ele fica guardado num polo por 2 camadas de vidro redondo, sabe? E o milagre dele é comprovado cientificamente. Ele passa para o estado líquido, a sua cor se transforma e o seu número fica do dobro do peso. E isso acontece no primeiro domingo de maio, 19 de setembro, que é o dia da festa dele, e 19 de dezembro, aniversário da erupção do Vesúvio em 1931. Então isso é comprovado cientificamente também, a fim de acabar com a incredulidade de muitas pessoas. Em 1902 o sangue foi examinado, o Dr. Superinteu declarou que não há dúvida de se trata de sangue humano, que uma vez coagulado não perde estado sólido. E o mais incrível é que eles não chegaram a uma conclusão de como esse sangue de repente muda a cor e a consistência. É um mistério que até hoje a ciência não sabe explicar. E uma curiosidade é que quando o fenômeno não acontece, se está antevendo uma desgraça futura. Então, por exemplo, em 2019 não aconteceu a liquefação do sangue. Então, depois de 2019 vem a pandemia. Em dezembro não aconteceu a liquefação, são 3 vezes mais. Então, isso é como se pode ser interpretado como uma previsão da pandemia, da desgraça que aconteceu no mundo. E a devoção dele, atualmente, principalmente aqui no Brasil, na moda, e ele dá um nome ao estado Vasco da Gama do Rio de Janeiro, estado de São Januário. Então agora a gente pode
Só para terminar de falar. Ele só veio a ser canonizado em 1586 pelo Papa Sisto V. Ou seja, ele foi canonizado